Olá, eu sou Alex Nielsen, terapeuta sistêmico das constelações familiares, coaching e palestrante. No vídeo de hoje eu quero abordar um assunto que afeta muitas pessoas: o término de um projeto, a conclusão de algo que iniciou. Quantas vezes você não conseguiu concluir algo que se propôs e iniciou? Quantas faculdades, quantos cursos você começou e não conseguiu concluir? Você já se pegou nesse movimento, nesse padrão, em que tudo que você começa você não consegue concluir? Seja um projeto, seja uma faculdade, seja até um relacionamento ou mesmo um trabalho. Você não consegue concluir. Quantas vezes você já se pegou nisso? Muitas pessoas vem até o meu consultório falando: Alex, eu não consigo finalizar uma faculdade. Tudo que eu começo eu não consigo concluir. O que eu faço? Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, descobriu dentro desse movimento algo chamado amor interrompido. De uma forma bem resumida, Bert Hellinger explica que a criança, em determinado momento, passou por algum trauma, e esse trauma, abrindo um parênteses, não é uma rejeição, lá foi largada, pode até ser também, mas em algum dado momento da infância, aquela criança passou por um momento no qual se sentiu sozinha, se sentiu sem o amparo do pai ou da mãe, e nesse momento a criança ela não tem discernimento para entender que o pai às vezes já volta, porque esse movimento pode ter sido apenas: vou até o banheiro, ou me esqueceram na escola. Muitas crianças, a gente vê isso acontecendo. O pai ou a mãe que às vezes se atrasa demais, acaba acontecendo devido à rotina do trabalho, do dia, acaba se atrasando demais para ir até a escola, e o filho acaba sendo o último a sair da escola, está ele e o monitor. Ou então, quando o pai ou a mãe passa por um procedimento, um acidente, uma cirurgia, e de repente existe um intervalo de tempo que essa mãe, esse pai não está presente, e a criança só consegue pensar que o pai e a mãe não vai voltar. Cria-se um enorme vazio e um sentimento inconsciente dessa criança de: vou morrer, não vou chegar até o fim, inconscientemente falando. Quando acontece um movimento deste tipo, e não é uma regra, mas isso é apenas um resumo para vocês entenderem, normalmente essa criança, quando adulta, ou mesmo até na adolescência, ela não consegue finalizar as coisas. E isso não precisa ser somente na faculdade, no estudo. Pode ser até em coisas corriqueiras dentro de casa. A pessoa começa a arrumar a casa e não consegue terminar. Ela fala: hoje eu vou arrumar meu guarda-roupa. Ela começa a arrumar e acaba deixando a organização do guarda-roupa para depois. Não consegue finalizar. Isso às vezes acaba afetando no trabalho, nos estudos e até no relacionamento, inclusive na saúde. Quantas pessoas você não conhece que iniciam um tratamento e de repente não conseguem concluir? E às vezes você vai perguntar: por que você não concluiu? A pessoa não tem uma explicação, ou tem muitas dúvidas muitas desculpas, são colocadas para não concluir aquele objetivo. Quantas pessoas você não conhece que começa algo e não consegue finalizar? Quando a pessoa se depara com esse movimento, com esse padrão de começar algo e não finalizar, quando através da constelação familiar, que é o caso no que eu trato, ela consegue enxergar esse movimento, esse padrão, ela consegue compreender isso e mudar esse pensamento inconsciente. Comece a entender que aquele momento, vamos supor aí que tenha sido a mãe que em determinado momento passou por uma cirurgia, voltou para casa e logo em seguida teve que ir para uma outra cirurgia, e isso causou aquela sensação de: não terei mais a minha mãe. Quando o adulto entende aquela situação de criança e percebe que a mãe voltou e que ela volta, e consegue acolher isso para ela,
ela desemaranha aquela confusão, aquele padrão sistêmico no qual ela foi condicionada devido àquele trauma. Então, uma forma que vocês podem fazer é fechar os olhos, se vocês se deparam com essa situação, e tentem lembrar lá atrás qual o momento. O momento pode ser do mais grave, até da morte de uma pessoa, de uma mãe, de um pai, ou até mesmo de um simples atraso de escola, né? Do pai atrasar, o pai e a mãe atrasar para buscar o filho na escola. Lembrem desse momento, se vocês têm isso na mente, lembrem disso. E fechem os olhos e acolham. A mãe fala, mamãe, papai, eu queria apenas um colo, eu queria apenas um abraço. Eu queria apenas sentir que você está comigo. Às vezes só esse movimento que eu acabo de falar já pode criar uma grande mudança no seu interior. Pense sobre isso. Você pode mudar tudo que está à sua volta, mas para isso você precisa aceitar a sua história de vida, a sua história familiar. Curta minha página no Facebook, se inscreva no meu canal, toque aí no sininho do YouTube para que você possa ser notificado sempre que você receba um novo vídeo que eu postar. Compartilhe, e se você tiver alguma dúvida, eu estou disposto, estou aqui de pé e à ordem para poder lhe responder. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.